Minha gente, parece que esses últimos dias eu virei uma cronologia, ou uma mulher de datas. No dia 30, vocês me viram, graças a Deus, eu fazendo os anos de medicina. Amanhã, casualmente amanhã, não é casualmente, não é amanhã mesmo, dia 19 de dezembro, vou fazer 76 anos, depois vem o Natal e depois vem o Ano Novo. Aí vocês me perguntam, mas por que amontoar todas as festas desse jeito? Fica mais prático. Ou seja, eu entro de festa hoje e vou parar no dia 6 de janeiro. É uma maneira boa. Eu penso que é assim. Agora, eu lembro quando era jovem, que na minha família os outros faziam essas coisas em junho, todo mundo. E eu em dezembro. Consequentemente, eu ganhava um presente só, enquanto os outros ganhavam dois. Então, por um lado, é interessante no final do ano, porque termina o ano, termina as contas, termina tudo que seja, mas, por outro lado, eu diria que uma carência de presentes acontece. E a questão de hoje é a nossa última, nosso papo, nossa última conversa, e eu vou colocar para vocês um assunto que me parece, digamos assim, fundamental, coisas do tipo gostos, cores e amores. Dizem que gostos, cores e amores não se discutem. Ou então, gente boa, gente ruim, enfim. Existe toda uma série de nuances que a cabeça da gente faz em termos de gosto, só que hoje, quando nós formos contar, ou comentar, começando por este aqui, depois vamos para o outro, são dois livros de uma coleção, eu já falei para vocês que eu escrevi há uns anos atrás, e essa coleção aqui, esse aqui, rosa, por assim dizer, ele está, no caso, gente que você deveria conhecer. Bom, gente que você deveria conhecer, se nós fôssemos fazer, como eu falei, gostos, cores e amores não se discutem, bom, eu hoje vou falar dos meus gostos. E esses meus gostos, nesses livros aqui, este e o outro que depois eu vou mostrar para vocês, aqui tem 10 biografias. Eu vou comentar apenas 3 e mais algum assunto ao redor. Mas total que hoje, juntando, nós vamos ter 6 coisas que você deveria conhecer e coisas que você não deveria conhecer. Só com um detalhe. Por que não deveria conhecer? Porque às vezes a mais perigosa é essa aqui. Eu não deveria conhecer porque ela é talvez ruim, complexa, aquela coisa toda. Agora, se eu não a conhecer, de repente, ela vai ser bem pior que essa que eu tenho aqui do lado. Então, se a gente for começar, no caso, esses dois livros aqui, eles têm uma série de observações, e quando eu coloco aqui na capa, a capa deles, aquela mania que eu tenho com arte, essa coisa toda, a capa desse livro aqui seria aquele que vocês deveriam conhecer. Há uns anos atrás, ou mais precisamente em 1974, em julho, segundo domingo de julho de 1974, eu estava em Madrid, num hotel, e o hotel era um hotel comum para as pessoas jovens que estavam começando a vida, e quando eu acordei de manhã, eu acordei, me arrumei e saí, e se vocês me perguntarem assim, como é que eu saí, eu não sei se eu era borboleta, se eu era formiga, se eu era garça, se eu era águia, eu só sei que eu saí absolutamente enlouquecida para chegar no tal lugar que iria abrir às 9 horas da manhã, como costuma acontecer, ou pelo menos acostumava em Madrid. Bom, quando eu cheguei, claro que o lugar que eu ia indo, se vocês perguntarem para mim, coisa que eu queria no planeta era o Museu do Prado. Para chegar naquela manhã no Museu do Prado, eu saí de Santa Maria da Boca do Monte, fui até Curitiba, Curitiba fui até São Paulo eu fui para Santos, Santos eu fui de navio, fui para Barcelona, Lisboa, e finalmente, naquela manhã maravilhosa, eu estava na frente do Museu do Prado e entrei. Quando eu entrei, a sensação que eu tive, se vocês perguntarem catedral, catedral, bota a catedral. E eu comecei a andar um pouco e de repente eu me dei cara com isso aqui, ó. Quando eu dei cara com isso aqui, bom, aí a coisa, como o furo fica mais embaixo, como antigamente se costumava falar. Este quadro aqui
são as meninas do Velázquez. Velázquez, eu não vou falar dele hoje, a não ser no quadro, por uma situação interessante. Imaginando que vocês estivessem lá no Museu do Prado, vocês estariam abaixo, um pouco abaixo do que vocês são nivelados aqui comigo, e esse quadro, numa situação assim, ele é enorme, é um quadro de grandes proporções, e no caso, Velázquez foi um cara fantástico, foi uma das únicas pessoas citadas da pintura, essa coisa toda, que teve uma vida tranquila, serena, absolutamente diferente dos artistas, como costumam acontecer, meio estranhos, meio exóticos, aquela coisa toda. Mas Velázquez, à medida que ele foi evoluindo, ele se transformou no pintor da corte. E esse quadro aqui chama-se, em português e em espanhol, existe um trocadilho na Espanha, em Portugal, pode ser Las Meninas ou Las Niñas. Aí é diferente, mas eles lá chamam Las Niñas de Velázquez. E se vocês olharem o quadro com detalhe, aqui tem uma série de personagens, só que o rei e a rainha estão aí onde vocês estão sentados. Eles estão olhando para o quadro, e aqui no caso tem um pintor, e Velázquez foi um dos primeiros pintores na Europa que pôde aparecer no quadro conjuntamente com a realeza, porque a estima e a elegância que ele tinha fez com que as pessoas passassem, ele se transformou numa espécie de administrador da corte. Então, esse quadro aqui, eu sentei na frente dele e eu acho que eu fiquei sentada um tempo. Agora, a sensação que eu tinha era como se eu tivesse sido transportada para um outro lugar do mundo. Se vocês me perguntarem por quê, de tanto imaginar, de tanto querer, de tanto ver as gravuras, de repente eu estava sentada e Velázquez, no caso ali, eu pude ter o prazer, como ele teve, de participar do quadro. Bom, se a gente vai andar um pouquinho, bom, aí nós vamos numa situação, eu falei para vocês que eu iria falar de gente que você deveria conhecer. Bom, então agora, isto aqui eu abri com Velázquez, dei uma tinta de Velázquez, só que agora nós vamos para gente que você deveria conhecer. E esse senhor, esse cavalheiro aqui, se perguntarem para mim quantas biografias eu tenho na minha cabeça, eu não sei. Eu não sei realmente, porque eu passo colocando biografias na minha cabeça. Agora, a coisa mais linda que existe para mim é quando eu conheço alguém e vejo a característica, a maneira de ser, a história dele. Fundamentalmente, eu diria que eu sou uma eterna curiosa. Eu olho e depois que eu olho, eu tenho que ver, tenho que saber o que tem ali. Esse cavalheiro aqui, ele passou para a lenda, mas eu creio que ele foi real. O nome dele era Esopo. E esse cavalheiro, ele era aleijado, ele era um escravo, mas a partir do momento em que ele começou a ser observado pelas pessoas que eram seus proprietários, ele era um contador de histórias, e talvez um dos primeiros contadores de histórias, e tem uma história dele que eu acho uma das mais bonitas. Existia, vocês já devem ter visto lá no colégio quando eram crianças, que tinha uma lebre, e a lebre tinha uma tartaruga. E a lebre e a tartaruga, às vezes são contados bichinhos diferentes, mas normalmente Esopo falava da lebre e da tartaruga. Bom, as duas iam disputar uma corrida. E a lebre, como era uma lebre, como todo mundo sabe que é, ela pensou assim, bom, enquanto essa coisa aí estivesse se locomovendo, eu vou tirar uma boa, uma soneca, vou descansar e tal. E fez isso aí, realmente. Quando ela se deu conta, a tartaruga estava praticamente perto de onde seria o final da corrida, e isso chama-se fábula. A fábula, ela mostra, digamos assim, de uma maneira simplória, de uma maneira querida, de uma maneira meiga, o que é a paciência. E essa fábula aí, ela mostra a paciência e a burrice. A burrice é tu achar que vai ganhar dos outros porque tu não viu quem é o outro. E a paciência é aquela que de repente tu começa, vai indo, vai indo, vai indo, e um belo dia quem não te considerava passa a te considerar. Então, esse aqui, Esopo, eu gostaria que vocês conhecessem a partir de hoje. O próximo cavalheiro, que está aqui,
Este aqui, eu falei para vocês que eu estava vendo os quadros do Velázquez no domingo. Na sexta-feira antes, ou seja, voltando para o sábado, voltando para a sexta-feira, eu desci do navio em Barcelona. Quando eu desci do navio em Barcelona, eu não tinha pensado em Barcelona, eu não sabia, eu queria ir para Madrid. Madrid que era o lugar onde tinha o professor que eu queria. Quando eu cheguei em Barcelona, em 2 minutos começou a aparecer a Rambla, e aquilo, e aquilo, e aqueles dialetos diferentes, aquela coisa toda. E de repente eu comecei a ver umas construções, eu nunca tinha visto coisa igual na minha vida. E essa coisa na minha vida, se vocês olharem este cavaleiro aqui, esse aqui é o 4º filho de uma família simples. Ele tinha um problema de reumatismo genético, ele sempre teve problemas gravíssimos, no sentido de se locomover, essa coisa toda, e ele estudou, na época, como se fazia, primeiro como aprendiz e tal, até ter a posição de construtor ou arquiteto. Este cara aqui chama-se Antoni Gaudí, e quem vai para Barcelona, e como eu, naquela época burra, eu fui burra, eu não sabia, vai ter que aprender antes de chegar lá mesmo. Então, eu só coloquei aqui para vocês verem 2 obras dele. Agora, eu já passei meses nas férias em Barcelona, andando rua por rua, casa por casa, onde ainda se pode visitar, mostrando as características da criação dele. E a criação dele, essa aqui, chama-se a Sagrada Família. A Sagrada Família, ela vai ficar pronta, fazem uns 80, 90 anos que ela está em construção, e ela vai ser colocada em 2024, o final. Se vocês pararem na frente da igreja, na hora que o sol está se pondo, o sol se põe e ali você fica rendilhado. Isso aí, a maneira como ele construiu, ela constrói uma renda mágica na pessoa, e é difícil vocês conseguirem imaginar, mas colocar o braço assim e ver aquela renda maravilhosa, aí você se dá conta da genialidade do cavaleiro. Fora isso, Barcelona é cheia de coisas de Gaudí, e o nome dele, como falei para vocês, era Antoni. Aqui tem outras 2 coisinhas dele. Isso aqui é uma sacada que ele fez. Olhem só, uma sacada nossa, uma sacada comum, e olhem uma sacada do Gaudí. Ali numa coisinha ele faz uma obra de arte, um parapeito, e aqui do outro lado tem uma parte de Barcelona onde existem montes de construções dele, onde a gente vai passei a sensação que está dentro de um país encantado. Bom, Gaudí foi tudo isso aí, e um belo dia ele tinha dificuldade de se locomover, que eu falei para vocês, mas ele era um homem simples, era um homem discreto, e ele tomou um bonde, e do bonde ele caiu. Quando ele caiu, ninguém sabia quem ele era, na época ele já estava idoso, ele foi levado para o hospital, e levado para o hospital faleceu, e foi enterrado como uma pessoa, digamos assim, que não tinha família, não tinha nada. Então, hoje em dia, Gaudí foi enterrado como um pobretão, alguma coisa. E Barcelona cresceu em cima dele. Então, se perguntarem isso aí, como é que é a vida dá uns nó na garganta, como me deu agora. E esse último que eu vou passar para vocês, bom, esse aqui é engraçado, Esse aqui, no caso, não é a pessoa que eu vou falar. Ele é muito parecido com a pessoa que eu vou falar. Esse senhor, esse cavaleiro aqui, ele já é falecido, chama-se Omar Sharif, ele era um egípcio, e um baita, ele fez doutor Zhivago, aquela coisa toda, e na época em que ele apareceu, bom, ele foi bonitão, 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 e à medida que ele foi ficando mais velho, que ele já estava mais velho, ele ficou parecido com uma pessoa que me educou, que era meu avô, José Hassan, ou Youssef Hassan, que era o nome dele. E por que eu coloquei isso aqui? Porque a mão dele, o dedo ali desse artista, o meu avô, quando praticamente, digamos assim, a minha criação foi doada para ele em função de problemas familiares, se vocês olharem o dedo dele,
ele fazia assim para mim. Toda vez que ele ia me explicar uma coisa, por exemplo, ele me dizia assim, Fatum é meu apelido de criança. Ele que me deu o apelido. Fatum, quando tu não entendeu uma coisa, tu fuça. Quando tu achar o dinheiro, é isso. 75 anos, 86 quase, todas as vezes que eu fiz isso aí, deu certo. Não houve coisas, por exemplo, quando começaram os genéricos, né? Os genéricos, todo mundo ficou assim tão feliz, eu em 2 dias cheguei à conclusão porque que os genéricos eram, graças a o vô José ou o Youssef Hassan. Então, isso aqui que vocês colocaram, eu ganhei de alguém, quando eu tinha 8 anos, um livro, Os Grandes Benfeitores da Humanidade. É uma pessoa que não tinha grande parentesco comigo, e eu tinha 8 anos e ele chegou e disse assim para mim, que ele achava que, pelo jeito que eu tinha, que eu merecia. E hoje em dia, ele está nesses livros, ele está aqui no livro, né? E a questão dos benfeitores da humanidade, quem for ler o livro aqui, e aqui está o bilhete que ele me deu, o nome dele era Valmir. Ele era um jovem tuberculoso que conviveu e amou uma tia minha tuberculosa. Ela faleceu na época que a tuberculose era caótica, mas se vocês perguntarem assim, um grande benfeitor da humanidade para mim foi esse rapaz chamado Valmir, que eu coloquei aqui e que de uma certa forma me ensinou. Eu comecei a aprender o que se chama de biografia. Bom, pulando um pouquinho, rapidamente, isso aqui que eu vou mostrar para vocês, aqui era gente que você deveria conhecer.